Boa noite, pessoal. Eu sou Elbert, sou dirigente sindical aqui em Belo Horizonte. E hoje, dia 19 de abril de 2020, a gente gravando aí mais um vídeo, né, a parte da série Crônicas do Fim do Mundo. E hoje a gente tem uma situação muito agravada em relação à nossa crise política do país. Nosso excelentíssimo presidente da República resolveu tensionar ainda mais o momento político, a crise em que ele insiste em colocar o país dia após dia. E hoje foi convocado pelas redes sociais, no final de semana passada, uma manifestação em frente aos quartéis, e ele fez parte de uma dessas manifestações lá em Brasília, no quartel-general lá do Exército, e fez um discurso em que ele mais uma vez coloca em xeque a democracia no país. Para nós é chegado o momento de que as forças democráticas, as pessoas que têm apreço pela institucionalidade, pela forma de governo que a gente preza, né, um Estado democrático de direito, que essas pessoas, né, que compõem as forças políticas do país se levantem e se lancem numa cruzada para defender esse Estado civilizatório, né, esse marco civilizatório que é a democracia, em contraponto a esse senhor que hoje ocupa a presidência da República. A nosso ver, tem feito todos os movimentos para romper com o tecido democrático, né, com o tecido social, e fazer com que nós estejamos mais uma vez aí sob o jugo de uma ditadura, né, comandada por ele. Então, ao nosso ver, é necessário que o Exército Brasileiro hoje venha a público se manifestar sobre essas ações do presidente da República, que as polícias militares dos estados se manifestem sobre sobre essas atitudes do presidente da República, que a gente tenha as Forças Armadas se colocando claramente, né, no jogo político, para que nós tenhamos pelo menos a possibilidade de reagir ou não, né, nos preparar para o que está por vir. A gente acredita que não existe mais espaço para negociação. O Bolsonaro hoje, nessa manifestação, diz que não quer negociar com ninguém mais. Isso, para nós, também coloca um limite claro para a ação política que é necessária. E a gente precisa saber, né, se a gente vai ter que partir para a luta armada também, né? Se a gente vai ter que enfrentar o Exército, as polícias militares, né, e as milícias do Bolsonaro, né, que ele, num ato na última sexta-feira, liberou aí o acesso às armas, né, proibindo o Exército de fazer o rastreamento das munições e das armas que são vendidas no país. Se a gente vai ter que partir para o enfrentamento contra isso que o Bolsonaro está querendo impor ao país. Porque, ao nosso ver, não existe outra solução a não ser uma guerra civil. Se esse senhor continuar no poder e tiver o apoiamento do Exército para continuar fazendo, né, essas manifestações antidemocráticas, né, esses ataques as instituições democráticas diariamente, né, contra o Congresso, contra o STF, a gente não tem outra solução a não ser as pessoas que prezam pelo Estado Democrático de Direito colocarem seus corpos como instrumentos de defesa da democracia, né? Então, é necessário que nós tenhamos uma manifestação aberta em relação a isso, para que as forças democráticas possam
se congregar, né? Se ajuntar para que a gente consiga fazer uma reação coordenada contra isso que está sendo colocado hoje como desafio para a sociedade brasileira. Infelizmente, no momento em que a gente mais precisa de um governante que traga união, traga, né, uma coordenação entre os gestores, né, a gestão pública aí nos estados, nos municípios. A gente tem uma pessoa trabalhando freneticamente contra a população brasileira, né, trabalhando de uma forma quase incansável para trazer uma tragédia ainda maior, né, para se abater isso sobre a nossa sociedade. Hoje a gente já está com mais de 2.000 mortos, aí, 2.000 mortos oficialmente, porque já é senso comum que há uma subnotificação, né? Existe um estudo científico que foi feito apontando que a subnotificação é de 7 vezes, né? A gente só tem 1/7 das mortes e das infecções aí sendo publicadas, né? Sendo colocadas como números oficiais do governo. O Brasil está aí entre os países que menos estão testando sua população, né? São menos de 300 testes por milhão, né? Os países que estão conseguindo controlar minimamente a pandemia estão fazendo aí em torno de 1.500, 2.000 testes por milhão, e a gente não tem nem ideia se o Ministério da Saúde está trabalhando para realmente adquirir mais testes, né, ou para incentivar os cientistas brasileiros a produzir esses testes. Agora, né, ontem, o presidente do CNPq foi demitido, né, depois de demitir o ministro da Saúde. O Bolsonaro achou uma boa ideia demitir também o presidente do CNPq, e no meio, né, de uma situação de crise nunca antes vivenciada pela humanidade, né, nem pela população brasileira. Então, a gente está realmente numa situação calamitosa, né? A gente tem um vírus, que é um vírus realmente, né, no sentido literal da palavra, e tem outro vírus, que é o vírus que está usando a faixa presidencial, né, infectando diariamente a mente das pessoas, né, incentivando as pessoas a sair para as ruas, né? Nós temos tido carreatas aí pedindo a volta da normalidade, né, do comércio, a reabertura do comércio, como se isso fosse possível. As pessoas, felizmente, uma parte da população brasileira, mais ou menos 1/3 da população brasileira, está completamente idiotizada, né, fazendo coro aí a tudo que o Bolsonaro fala, né, sem a menor base, sem a menor evidência científica que possa corroborar o que ele está colocando aí como verdade absoluta, né? Primeiro foi a cloroquina, agora o ministro dele lá, o astronauta, diz que é um vermífugo, né? O vermífugo devia ser para eliminar esse verme que está lá no Palácio do Planalto, né? A gente precisava de um vermífugo para eliminar o Bolsonaro, né? Que é um verme realmente, né? Uma pessoa que causa um dano terrível à nação. E aí a gente espera realmente que seja algo didático, né? Que as pessoas, né, tirando os fanáticos, né, tirando as pessoas que realmente não têm qualquer tipo de senso crítico, né, que, né, infelizmente aí gira em torno de 30% da população, né? Talvez caia um pouco quando, né, alguém da família dessas pessoas morrer, talvez eles tenham, né, um insight aí para tentar mudar de posição, né? A gente espera que não, mas, né, é a única possibilidade que a gente vê dessas pessoas se ligarem no que está acontecendo na realidade seria um evento trágico como esse. Mas o restante da população, os 70%, que não apoiam o Bolsonaro, né, que não tem essa lavagem cerebral profunda aí tendo sido feita em suas mentes, que as pessoas consigam, nas próximas eleições, se elas houverem, né, se nós conseguirmos manter a democracia no país, elas possam pensar muito bem antes de votar, né? Porque a gente tinha
né, mais 10 opções aí, além do Bolsonaro, e infelizmente a população brasileira conseguiu escolher o pior elemento, né, da nossa nação, né, uma pessoa que realmente tem as piores práticas, né, morais, éticas, não tem qualquer tipo de comprometimento nem com a vida das pessoas. Né? Ele é uma pessoa que não tem empatia com o ser humano, não tem qualquer tipo de vinculação aí com o que deveria ser, pelo menos é um elemento que liga a humanidade, né, que é a empatia pelo outro, né, o respeito à vida do ser humano. É impossível que esse cara continue no poder, porque ele não tem a qualidade mínima para gerir uma nação, né, que é o respeito pelos seus semelhantes. Né? Não é nem a questão dos compatriotas, né? Ele não tem respeito pelo ser humano. O Bolsonaro ele só quer saber do que vai fazê-lo voltar ao poder em 2022. Ele só trabalha nessa lógica. Ele só quer, hoje, fazer o que é necessário para viabilizar a reeleição dele. Né? E o que ele acha que é necessário é fazer as vontades do empresariado brasileiro, que é essa tragédia, né? Também, porque Bolsonaro também, né, não brotou de uma árvore, não é um duende, né, que brota. Ele é um produto de uma sociedade conspurcada, né, de uma sociedade que é capaz de ter no Bolsonaro um reflexo de si mesmo. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso, né? A gente precisa fazer uma reflexão muito grande como organização social, como é possível, né, permitir que a parte da sociedade que se identifica com o Bolsonaro seja responsável por ditar os rumos da nação. Né? A gente precisa realmente refletir e dar um basta nisso o quanto antes. Não é possível estar aí nas mãos de sociopatas. Então, nossa palavra hoje é de clamor, né, pelas pessoas que têm respeito pela democracia, que anseiam por dias melhores, né, por ter sua vida de volta, né, porque infelizmente desde que o Bolsonaro foi eleito, a gente não tem vida mais. Né? Infelizmente hoje o coronavírus ele tem o condão aí também de meio que colocar isso meio nebuloso, né? A influência que o Bolsonaro tem tido nas nossas vidas desde que ele foi eleito. Né? Parece que ele não aceita a concorrência do vírus também, que ele quer, né, ser mais danoso que o vírus ainda. Né? Ele não aceita ficar em segundo plano depois que ele foi eleito presidente. E é incrível, né, que a gente não consiga passar um dia sem ser afetado por um absurdo que esse cidadão falou, né, por alguma atitude que ele tenha tomado, que causa dano, né, se não direto às nossas vidas, né, à nossa alma, né, à nossa forma de viver, né, de enxergar o mundo, né, que é violentado todos os dias por esse senhor. Então, é necessário que a gente se organize, né, rapidamente nesse momento, que as forças democráticas façam o que é necessário para dar uma resposta imediata para o Bolsonaro em relação à afronta que ele fez novamente, né, pouco mais de um mês, ele já vem atacar novamente o STF, o Congresso, né, ele já está com um plano de ação delineado, e se a gente não agir de forma contundente e imediata para impedir isso, nós vamos estar sob uma ditadura com Bolsonaro como líder máximo. Não há tragédia pior imaginável para a sociedade brasileira. Então, a gente conclama aí todos os democratas a se unir e fazer o que é necessário para impedir, né, que essa tragédia se abata sobre a sociedade brasileira.
Tamo junto aí, gente. Vamos lá.